Tragédia! Algo vai acontecer às 4h17. Você não está pronta. Ninguém está. Padre Pio viu isso e avisou. E mesmo assim, a maioria vai ignorar. Você sente o coração apertando? Como se algo estivesse fora do lugar, como se a alma soubesse antes do corpo. Isso que você está sentindo agora não é coincidência, é o prenúncio. Algo silencioso, sombrio e inevitável. E quem não estiver preparado será atingido de cheio, sem ter a quem clamar. Por isso eu te peço, não feche esse vídeo nem por um segundo. O que você vai ouvir agora pode ser o que te salva quando ninguém mais puder. Quando o mundo ao seu redor estiver caindo. Quando até os mais fortes estiverem gritando sem resposta. Quando for tarde demais para voltar. Era uma tarde comum, como tantas outras. Mas às 4h17, algo rompeu o véu invisível entre o visível e o sagrado. Os sinos pararam, as folhas das árvores cessaram, até o vento ficou mudo por um instante. Não havia gritos, não havia barulho, só um vazio que gelava o interior. Padre Pio, mesmo já distante desta terra, havia deixado avisos, sinais, palavras, só que quase ninguém quis escutar. A maioria tratou como loucura, como exagero de beato. Mas não era. E agora já não há como dizer que é mentira. O que ele viu não era metáfora, era real, era iminente, era espiritual. E está chegando. Você sente? Porque se sente, então ainda há tempo. Você pode não lembrar, mas sua avó sabia disso. Ela falava baixo, rezava sozinha, acendia velas escondida da família e tremia quando ouvia sobre os dias escuros. Ela sabia, porque os mais velhos carregavam verdades que a modernidade zombou. Mas essas verdades nunca deixaram de existir. Só ficaram caladas, esperando a hora, esperando esse exato momento, quando a descrença reina e a fé parece um pedaço de pano velho, perdido no tempo. Mas é esse pano que vai te cobrir quando o resto queimar. E não é bonito, é forte, é sério, é definitivo. E quem não sentir isso agora, vai sentir tarde demais. Você ainda pode escolher, ainda pode se proteger, ainda pode invocar aquilo que o mundo esqueceu. E por isso mesmo, hoje, no comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva, Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Não é por acaso que você está ouvindo isso. Não é por acaso que sente essa inquietação agora. Isso é chamado, isso é resposta, isso é aviso. Você só precisa ter coragem de olhar. Padre Pio não falava com clareza humana. Suas palavras vinham como o eco do céu, densas, intensas, como se a alma entendesse antes do ouvido. Ele dizia: virão dias em que o tempo será distorcido e o relógio não marcará mais a hora dos homens, mas a hora de Deus. E quando ele dizia isso, os que estavam ao seu redor tremiam, porque não era filosofia, era revelação, e os que não levaram a sério, hoje vivem em silêncio profundo, aguardando por algo que nem sabem nomear. Mas você já sabe, está escrito no seu peito, 4h17. Você não vai esquecer. A casa pode estar silenciosa, os filhos já cresceram, os netos vêm e vão, e a alma da gente, ela vai ficando mais sensível, mais atenta. Você sente um cansaço que não é físico, é do espírito. E às vezes se pergunta se ainda dá tempo. Dá, mas não muito. Essa dor que você carrega, essa angústia sem nome, esse vazio que nem os médicos explicam, talvez seja espiritual. Talvez seja o eco do que está por vir. E se for, você precisa de força. E essa força não vem do mundo, vem do alto. E só Padre Pio sabia como chamar por ela. É por isso que estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe.
Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Quem já sentiu isso sabe. Quem já viu a luz dentro da escuridão, não esquece. Porque a alma reconhece o que os olhos não veem, e nesse momento o invisível está mais perto do que nunca. E não é coincidência você estar aqui. As profecias não eram para assustar, eram para preparar. Mas poucos entendem isso. Quando tudo estiver ruindo, as palavras de Padre Pio vão ecoar na sua cabeça como um sino esquecido. E aí talvez seja tarde, mas ainda não é. Por isso escute. O mundo está mais escuro do que parece. As pessoas estão mais perdidas do que admitem. E os sinais estão mais evidentes do que nunca. Mas a maioria prefere desviar o olhar. Você não. Você sentiu o toque. Você sentiu a pele arrepiar. Você sabe. E quem sabe, precisa agir. Talvez hoje você acorde de madrugada, com o coração disparado, sem motivo aparente. Talvez sinta uma presença no quarto, um frio que não vem do corpo, um sussurro que não entende. Talvez não seja apenas insônia, talvez seja o despertar. E nesses momentos, você vai lembrar desse vídeo, vai lembrar que alguém avisou, vai lembrar do número 4:17. E vai desejar ter feito algo, vai desejar ter rezado, vai desejar ter escutado o chamado quando ainda era possível. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Essa chance não vai bater outra vez. Porque o tempo não está mais nas nossas mãos. A espiritualidade não é um capricho, é sobrevivência. E o que vem não é bonito, não é fácil, mas é necessário. E se você estiver preparada, poderá atravessar. Se não estiver, poderá não ter tempo de reagir. Você já percebeu como os relógios parecem desacelerar às 4:17? Já reparou como o ambiente muda sutilmente nesse horário? Há algo nisso, algo que ninguém entende, mas todos sentem. Como se o céu e a terra se tocassem por um segundo. Como se o véu fosse rasgado brevemente. E nesse rasgo, o mundo espiritual sussurra. Padre Pio sabia. Ele deixou as instruções, mas poucos as têm, poucos as querem, poucos suportam saber o que vem. Você nunca reparou porque certos horários parecem carregar um peso invisível? Há pessoas que acordam assustadas às 4:17 da madrugada e não entendem por quê. Outras olham o relógio por acaso e esse número aparece. Há registros, histórias, relatos de gente simples como você que juram que algo diferente acontece nesse minuto. E isso não é invenção, isso é espiritual, é um código. Um aviso oculto. Padre Pio falava sobre a hora em que os olhos dos homens verão aquilo que o coração tentou negar. Será que você está preparada para ver? Porque muitos não estão. Muitos vão resistir até o fim e perecer no meio da confusão. Tem algo vindo que não pode mais ser adiado. E vai atingir especialmente aqueles que vivem em silêncio, carregando dores que nunca falaram em voz alta. Você mesma, talvez. Sim, você que sobreviveu a perdas, a traições, a decepções familiares, a solidão dos dias longos. Você que levanta a cabeça para continuar, mas deita no travesseiro sentindo um nó na garganta. Isso que você sente, que parece não passar. Pode ser justamente o sinal de que algo precisa mudar antes que seja tarde demais. E não é exagero, não é drama, é realidade espiritual. E ela não espera ninguém. Imagine acordar um dia e tudo estar diferente. O céu mais cinza, o ar mais denso, o silêncio mais profundo, e ninguém entendendo o que está acontecendo. Foi assim que começou para muitos que ignoraram os sinais. A rotina quebra como um copo caindo no chão, de repente e sem aviso.
Só que o aviso veio em sonhos, veio na intuição, veio em vídeos como esse, e você está aqui. Isso significa que ainda há tempo. Mas será que você vai escutar? Será que você vai agir? Ou vai fechar essa janela e seguir como se nada estivesse acontecendo? Existem momentos que definem tudo, momentos em que a alma é confrontada com a verdade. Essa é a sua hora. E não é coincidência. Há um motivo por trás de cada batida do seu coração nesse exato instante. Um motivo para seus olhos estarem lendo essas palavras. Talvez seja a resposta de algo que você orou por semanas. Talvez seja a voz que você pediu a Deus para ouvir quando não aguentava mais. E aqui está. Mas só quem tiver coragem de continuar até o fim vai entender. Porque há algo que será revelado ainda neste vídeo. Algo que pode ser a diferença entre sobreviver espiritualmente ou ser engolido pelo vazio. Você lembra do cheiro das velas nas noites de oração da sua infância? Lembra do toque gelado da imagem de um santo que você segurava com as mãos pequenas, confiando que tudo daria certo? O mundo hoje esqueceu essas coisas. Esqueceu a força das orações simples. Esqueceu o poder do silêncio diante do sagrado. Mas Padre Pio não esqueceu. Ele sabia que no final dos tempos, os humildes seriam os primeiros a perceber os sinais. Você é uma dessas pessoas, e o tempo está correndo, e tudo está sendo mexido nas dimensões espirituais. Você sente. Não dá para explicar, mas sente. E isso basta. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Isso não é para os curiosos. Isso é para quem está gritando por dentro, mesmo quando sorri por fora. Para quem já perdeu mais do que podia. Para quem tem o corpo vivo, mas a alma cansada. Esse conteúdo foi guardado para quem sente que a escuridão já está batendo à porta. Os dias estão mais curtos, as noites mais pesadas. Há um tipo de angústia flutuando no ar que nem mesmo os mais racionais conseguem explicar. As pessoas estão adoecendo sem diagnóstico, dormindo mal, sonhando com coisas que não entendem. O mundo espiritual está em guerra, e quem não estiver com a armadura certa vai cair, não fisicamente, mas por dentro, lentamente, como uma vela que apaga sem vento. Você quer ser uma dessas velas? Ou quer ser a luz que resiste até o fim? Há uma revelação que foi escondida por décadas e que agora precisa ser mostrada. Mas ela não é para todos, apenas para quem sente o chamado. E se você chegou até aqui, já passou do ponto de retorno, sua alma está ouvindo, seu espírito está pedindo, e se você negar, poderá se calar para sempre, porque o tempo da dúvida está acabando, e o que vem não permitirá indecisões. Ou você se protege, ou será arrastada. E eu não digo isso para te assustar, eu digo porque te respeito, porque sei que ainda dá tempo. Padre Pio dizia que haveria uma hora em que o véu seria levantado e muitos veriam aquilo que jamais suportariam. Você consegue suportar? Porque o que será revelado adiante neste vídeo vai mexer com tudo que você acredita. Mas você precisa ouvir, precisa saber, porque a ignorância não protege, a fé sim, e só os que tiverem fé vão entender o que está para ser dito. Os outros vão cair no medo, vão cair no desespero, vão correr para todos os lados, mas não encontrarão saída. Agora, escute com atenção. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Não guarde isso só para você. Esse conteúdo precisa alcançar quem está prestes a desmoronar por dentro. Pode ser uma amiga, uma irmã, alguém da sua infância que você não vê há anos. Você pode ser o elo. Você pode ser a resposta que ela pediu em lágrimas e ninguém ouviu. Faça isso agora.
antes que o tempo corra mais rápido do que seus dedos. Sabe aquele cansaço que não melhora com remédio? Aquela tristeza que não tem motivo? Aquela sensação de que algo vai acontecer, mas você não sabe o quê? Isso não é da sua cabeça. É espiritual. É um peso vindo de outra dimensão. E a única forma de não ser esmagada por ele é estar protegida espiritualmente. E como se protege? Com oração verdadeira, com fé sem teatro, com as palavras certas, com aquilo que Padre Pio deixou. Palavras que só quem está no limite entenderá. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis. E elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. E se você sentiu isso agora, se sua mão tremeu, se seus olhos encheram de água, então não ignore. Essa emoção é sinal de que você foi alcançada, não por mim, mas por algo que vem de muito além. A hora das máscaras acabou. A hora do depois eu vejo passou. Agora é tudo ou nada, fé ou medo, alma viva ou alma vazia. E você precisa escolher, porque o mundo não vai esperar. E quando tudo vier abaixo, só quem estiver de pé por dentro conseguirá segurar os que desabarem ao redor. E quem será você? Aquela que cai ou aquela que se torna âncora espiritual para os outros? Você já viu o rosto de alguém que perdeu tudo? Já olhou nos olhos de quem não acredita mais em nada? É isso que o mundo está criando. Pessoas vazias, perdidas, solitárias. Mas não precisa ser assim com você. Não se você entender agora. Se você se permitir ouvir essa verdade que Padre Pio gritou em silêncio durante anos, mas que ninguém quis escutar, exceto os que sabiam que o fim começaria exatamente assim, com silêncio. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Não feche esse vídeo sem fazer isso, porque esse pode ser o último chamado espiritual que você receberá antes da queda. E se você ignorar, será como deixar uma porta aberta na tempestade e fingir que a chuva não vai entrar. O relógio não para, as sombras aumentam e tudo que está oculto virá à tona: a corrupção espiritual, a ilusão dos templos falsos, as mentiras dos que falam em nome de Deus, mas servem a si mesmos. Tudo será exposto, mas também os fiéis serão vistos, aqueles que oram em silêncio, que sofrem calados, que acreditam mesmo quando tudo diz o contrário. Você é uma dessas? Então levante, acorde, reaja, porque está chegando o momento em que o céu vai separar os que creram dos que apenas assistiram. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio, que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Isso não é conteúdo, é sustento, é socorro, é escudo, e quem tiver olhos para ver, verá. Mas quem estiver cego pela distração do mundo, cairá. Não por maldade, mas por ignorância espiritual. Você sente algo que não sabe explicar e agora já percebe que não é fraqueza, é sensibilidade espiritual. É seu espírito dizendo: acorda. Então escute, não duvide mais, não adie mais. O tempo de negar acabou, o tempo de se esconder acabou. Você foi chamada. E se ouviu até aqui, é porque aceitou mesmo sem saber. Agora vá até o fim, porque lá há algo que pode mudar tudo. Você sente que algo está se aproximando. Talvez não saiba dizer o quê, mas o corpo já responde. O sono fica leve, a respiração pesada, a sensação de que falta ar mesmo quando tudo parece calmo. É como se algo estivesse à espreita, algo invisível, mas presente.
O espírito reconhece o que a mente não entende. Há algo se aproximando e não vai ser leve. Você precisa ouvir isso. Precisa entender que o que vai acontecer não é para todos suportarem. Muitos vão desmoronar emocionalmente, outros espiritualmente. E os poucos que permanecerem de pé serão aqueles que se prepararam em silêncio, como você está fazendo agora. Sim, agora, nesse exato momento, você está se fortalecendo sem perceber. Os avisos já foram dados, em forma de sonhos recorrentes, em vozes internas que você tentou calar, em lágrimas que surgiram sem motivo. Quantas vezes você se pegou chorando sozinha na cozinha, ou deitada, olhando o teto, sentindo um vazio que não tem nome? Aquilo não era tristeza comum, era uma convocação, um chamado. E o mundo tentou te distrair disso. Jogaram telas, ruídos, rotinas, ansiedade, mas mesmo assim você sentia. Porque há algo dentro de você que nunca se desligou. Algo que te conecta com o alto, com o que é sagrado, com aquilo que Padre Pio chamava de a verdade que sangra no silêncio. Muitas pessoas vão esperar o pior acontecer para então lembrar de Deus. Mas aí já será tarde demais, porque os portões estarão fechados e as orações vazias não terão peso no céu. A fé precisa ser viva antes da dor chegar. Depois, será apenas desespero. O mundo caminha para um colapso espiritual. E não estou falando de guerra, de economia, de política. Estou falando de algo mais sutil, mais profundo, mais invisível. A alma das pessoas está adoecendo, e quando a alma adoece, o corpo segue junto. As famílias se desintegram, os filhos se perdem, os pais se tornam estranhos dentro de casa. Você já viu isso acontecer ao seu redor? Quantas vezes você tentou falar sobre espiritualidade com alguém e foi ignorada? Quantas vezes tentou expressar algo que sentia, mas não tinha palavras? Isso não é falha sua. É porque a maioria das pessoas está dormindo espiritualmente e você está acordando. É por isso que sente tudo com mais intensidade. As dores, os silêncios, os sussurros de Deus. Tudo isso te prepara. Para quê? Para o que virá. E virá como uma onda invisível. Quem estiver de pé espiritualmente será poupado. Quem não estiver, será varrido. Não fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Padre Pio dizia: aqueles que estiverem em oração nos dias escuros verão o que os outros não conseguirão suportar. Pense nisso. Você está sendo avisada com antecedência, como alguém que recebe uma chave antes que o portão trave. E essa chave está sendo oferecida agora. A oração, o arrependimento, a preparação interior. Não é para depois, é agora. Porque quando der 4:17, algo será ativado. Um ciclo se abrirá, e os que estiverem prontos serão guiados. Os outros caminharão no escuro, sozinhos, assustados. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Isso pode ser a única coisa que separa você da confusão espiritual que está se formando. Não subestime, não adie. Há momentos que definem tudo, e esse é um deles. O que você faz agora ecoará na sua alma pelos próximos anos. E se eu te dissesse que há pessoas ao seu redor vivendo sob maldições que foram ativadas há décadas e que só agora estão surtindo efeito? E se eu te dissesse que muitas doenças, dores sem causa, medos inexplicáveis, são frutos espirituais de batalhas não resolvidas? Você já sentiu que carrega um peso que não é seu? Já sentiu que repete padrões que nem entende? Isso não é psicológico. Isso é espiritual. E Padre Pio sabia disso. Ele falava que há correntes invisíveis que nos prendem, sem que saibamos quem as forjou.
Você pode ser a pessoa que quebra isso, que encerra ciclos de dor, mas precisa agir. Precisa rezar com as palavras certas. Precisa ter acesso ao que foi guardado por tanto tempo. Precisa tocar o que muitos temem até falar. E não tenha medo. O medo é o último esforço das trevas antes da luz entrar. Se você sente medo agora, é porque está muito perto da resposta. Perto demais. E as forças do mal sabem disso. Elas tentam te parar com cansaço, com dúvidas, com distrações. Mas você chegou até aqui e não vai parar agora. Não pode, não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Essa não é só uma frase, é um movimento espiritual. Compartilhar essa mensagem pode ser o gesto que salva alguém de uma queda invisível. Você pode ser instrumento de libertação na vida de alguém e não precisa entender tudo. Só precisa obedecer àquilo que você sente dentro do coração agora. Esse calor, esse aperto, essa emoção não são fraqueza, são sinais. Padre Pio viu coisas que poucos acreditariam, visões que ele não podia explicar, mas que o deixavam em prantos. Ele falava de uma escuridão que cobriria a terra, de igrejas fechadas, de gente que chamaria o mal de bem e do bem de mal. Já estamos vendo isso? Sim, e vai piorar. Mas quem estiver protegido por dentro não será atingido. Pode até chorar, pode até sofrer, mas não cairá, porque estará sendo sustentado por algo maior. E esse algo começa agora. Começa aqui. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Porque essa oração não é bonita. Ela é forte, é bruta, é poderosa, é feita para os tempos que já começaram. E só quem entende o que está acontecendo dentro da alma vai sentir a força dela. Você sente como se o tempo estivesse acelerando, como se os dias passassem voando, mas sua alma estivesse presa. Isso não é ansiedade, isso é espiritual. É como se Deus estivesse encurtando o tempo para salvar os escolhidos, e você foi escolhida. Por isso está aqui. Não se engane. Isso não é coincidência. Esse texto está sendo lido por você porque sua alma pediu ajuda. E essa é a resposta. A única coisa que você precisa fazer agora é continuar. Não pare, não fuja, não adie. Padre Pio dizia que nos últimos tempos os humildes veriam o que os teólogos não conseguem explicar. E quem são os humildes? São as mulheres que rezam, lavando louça. São os homens que oram em silêncio no ônibus. São os idosos que não conseguem mais ir à igreja, mas falam com Deus no quarto escuro. São as pessoas que carregam dores, mas continuam crendo. Você é uma dessas pessoas, e Deus está vendo, está ouvindo, está preparando, mas só quem estiver atenta vai perceber. Os outros passarão sem notar. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe, depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Essa palavra não é teoria, é vida, é resposta, é luz no meio da confusão. E se você sentiu algo enquanto lia até aqui, então não precisa de mais provas. A verdade já tocou o seu coração. Você ainda tem tempo, mas não muito. O relógio não para, e 4:17 está chegando. Não só no tempo cronológico, mas na sua vida, no seu espírito, no seu lar. O que você vai fazer agora? Ignorar? Fechar? Duvidar? Ou vai assumir que precisa se preparar, que precisa da proteção espiritual que só a fé pode dar, que precisa das palavras que foram reveladas para esse momento?
Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. E se você chegou até aqui, é porque foi escolhida para ouvir, para crer, para agir. Agora, olhe ao redor, veja as notícias, sinta o clima, veja como tudo está mais pesado. Isso não é só social, é espiritual. E tudo está convergindo para algo. Não sabemos o dia exato, mas o Espírito sente. E quando tudo começar, quem estiver de joelhos em oração será mais forte do que os poderosos deste mundo. Você será uma dessas pessoas? Então por que você ainda sente esse vazio no peito, mesmo tendo sobrevivido a tanta coisa? Por que mesmo com os filhos criados, os netos crescendo, a vida aparentemente em ordem, o silêncio da noite continua te incomodando? É porque esse silêncio carrega vozes antigas, vozes que estão tentando te avisar, sussurrar, tocar no fundo do seu espírito. E você percebe, mesmo sem conseguir nomear, mesmo sem ter palavras, seu coração sabe, há algo vindo. E não importa o que o mundo diga, não importa quantos riam ou desacreditem, você sente, e isso basta. Você talvez já tenha tentado contar esse sentimento para alguém, talvez para uma amiga, talvez para um parente, mas foi ridicularizada. Disseram que é coisa da idade, que é falta de atividade, que é drama, mas não é. Essa sensação profunda, essa intuição que você carrega não é fraqueza, é sensibilidade espiritual. É o dom de discernir o invisível. E se você sente isso com tanta força, é porque está sendo chamada. A maioria ignora esse chamado, mas os escolhidos não. Os escolhidos se arrepiam ao escutar certas palavras. Os escolhidos não conseguem continuar vivendo como se nada estivesse prestes a mudar. Padre Pio não falava para todos. Ele falava com os olhos, com o silêncio, com a dor. Falava para quem entendia sem que fosse preciso explicar. E ele avisou: virão dias em que o céu se fechará por dentro do homem. E quem não tiver o céu no peito, viverá no inferno da própria alma. Você entende o que isso quer dizer? Que quando tudo ao seu redor parecer normal, será dentro de você que a guerra será travada. E se você não estiver fortalecida espiritualmente, cairá. E cairá como quem já não tem chão, porque demorou para perceber que o chão verdadeiro era a fé. Há pessoas neste exato momento enfrentando batalhas que você nem imagina. Mulheres sozinhas cuidando de netos, sem apoio, sem saúde, sem ninguém para escutá-las. Homens que não dormem mais, consumidos pela culpa, pela dor, por uma sensação de fracasso que os destrói por dentro. Filhos que se tornaram estranhos, irmãos que já não se falam, famílias divididas por orgulho. Isso tudo não é acaso, é o plano do mal. E ele não vem com chifres, ele vem com silêncio, com separação, com vazio. E quando você se der conta, já estará dentro do furacão, mas ainda há tempo. Ainda dá para se proteger, ainda dá para restaurar aquilo que o mundo destruiu. E tudo começa com a decisão de não ignorar mais os sinais. Você não está aqui por acaso. Essas palavras foram escritas para quem precisava de um aviso direto. E você está lendo porque a sua alma pediu socorro. E o céu respondeu: agora a escolha é sua, ignorar ou aceitar que a guerra começou. E que só vence quem estiver de joelhos diante de Deus. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. Essa atitude simples pode ser o divisor de águas, pode ser o seu escudo nos dias escuros. Pode ser a única coisa que impede o caos de entrar na sua casa, porque o espiritual sempre antecede o visível. Primeiro vem o aviso, depois vem o juízo. Já notou como muitos estão mais irritados?
Como tudo parece tirar a paz das pessoas com facilidade. Isso não é só estresse. É contaminação espiritual. É a alma adoecendo lentamente, porque está longe da verdade. E a verdade, hoje, não está nos noticiários, nem nas redes sociais. A verdade está escondida. Nos livros antigos, nas palavras dos santos, nos segredos guardados às 7 chaves. E Padre Pio conhecia esses segredos e deixou fragmentos para quem tivesse coragem de procurar. Você teve. Você encontrou. Agora escute com atenção o que poucos têm coragem de dizer. Há forças espirituais operando por trás da normalidade do dia a dia. O que você vê no mundo físico é só a casca. O que está se movendo por dentro é o verdadeiro campo de batalha. Pessoas estão sendo usadas sem saber, influenciadas, manipuladas, porque abriram brechas emocionais, espirituais, morais. E quando essas brechas se formam, a escuridão entra. E uma vez que ela entra, só com oração verdadeira é possível expulsá-la. Só com intercessão de alto nível. Só com aquilo que Padre Pio deixou. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Não é só um livro, é um mapa, é uma bússola, é um grito de socorro escondido em palavras. E só quem lê com o Espírito entenderá. Você já reparou como certas horas do dia trazem angústias que não têm explicação? Às vezes, exatamente às 4h17, você sente um aperto inexplicável. Isso é espiritual. É o momento em que dimensões se tocam. É quando o mundo invisível tenta se revelar para quem ainda consegue sentir. Os que zombam, os que duvidam, esses já estão cegos. Mas você ainda vê, ainda escuta, ainda sente. E é por isso que você está sendo preparada. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Faça isso por quem você ama. Você não sabe quem está prestes a desistir em silêncio, quem está chorando sem conseguir pedir ajuda. Você pode ser a resposta da oração de alguém. E o céu conta com os sensíveis, os atentos, os que não ignoram os toques divinos. Se você está sentindo algo agora, é porque você foi escolhida. Padre Pio não falava com palavras bonitas. Ele falava com dor, com marcas no corpo, com a alma aberta. Ele não queria aplausos. Ele queria que as pessoas entendessem o que estava por vir. E agora, o que ele viu está diante dos nossos olhos. Mas o mundo está cego, fingindo normalidade, correndo para lugar nenhum. E você está aqui, parada, ouvindo, sentindo. Isso não é fraqueza, isso é força, isso é fé. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. E se você leu até aqui, então algo em você já foi tocado. Não negue, não fuja, continue, porque o melhor e o mais profundo ainda está para ser revelado. Você percebe como os pequenos detalhes do cotidiano já não são mais os mesmos? O olhar das pessoas está mais vazio. O ar parece mais pesado. As manhãs não trazem mais aquela leveza antiga. O mundo mudou. E você sabe disso. Não precisa que ninguém diga. Seu coração já captou o que os olhos ainda tentam negar. As orações que antes aliviavam, agora parecem insuficientes. As noites são longas, mesmo com os olhos fechados. E quando o relógio marca 4h17, algo no ambiente muda. É como se o tempo parasse, como se o céu segurasse a respiração por um instante, esperando você perceber que há algo maior acontecendo por trás do que se vê.
Esse número, 4 e 17, está começando a aparecer com frequência demais. Em recibos, em relógios, em placas. Não é coincidência. É sinal. Padre Pio falou que certos momentos carregariam códigos espirituais. Marcas invisíveis que seriam percebidas apenas pelos que ainda têm a alma sensível. E se você está entre essas pessoas, então você está sendo preparada, não para ter medo, mas para suportar, porque o que está por vir não é para qualquer um. Muitos não resistirão, não por falta de força, mas por ausência de fé. Só quem estiver em aliança com o céu será capaz de atravessar os dias que estão sendo desenhados pelo invisível. Quantas vezes você tentou fingir que estava tudo bem, mesmo quando por dentro estava desabando? Quantas vezes segurou o choro para não preocupar ninguém? Quantas vezes se calou porque sabia que ninguém entenderia a dor que você carrega? É por isso que essa mensagem é para você. Porque Padre Pio não falava com a multidão. Ele falava com as almas que sofriam em silêncio. Ele via o que ninguém via. Ele sentia o que ninguém queria admitir. E por isso deixou orientações, alertas, profecias. Não para assustar, mas para salvar. Para que hoje, nesse exato momento, você tivesse acesso ao que pode ser seu escudo nos dias escuros. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. E não pense que é exagero. Pessoas já testemunharam mudanças que não foram explicadas por médicos nem por lógica. Porque quando a alma é tocada, todo o resto responde. E é a sua alma que está sendo chamada agora. Escute. Você lembra de quando era criança e sentia que algo te protegia mesmo no escuro? Aquela sensação de que não estava sozinha, mesmo quando o mundo ao redor parecia ausente? Aquela presença silenciosa que te acompanhava nos momentos de medo, de perda, de dor? Ela nunca te abandonou. Mas o barulho do mundo tentou te afastar dela. Tentou te fazer esquecer que você era protegida. Agora é hora de voltar. Voltar para o lugar onde a fé era pura, onde Deus falava no silêncio, onde a presença do divino era mais real que qualquer palavra. Mas agora o tempo está correndo contra os distraídos, e a maioria está distraída. Olhos grudados em telas, ouvidos cheios de barulho, corações endurecidos pelo medo disfarçado de indiferença. Só que a hora vai chegar. E ela já começou a se aproximar. E quando ela tocar a sua porta, ou você terá luz dentro de si, ou será engolida pela escuridão. Não é escolha simples, é decisão de sobrevivência espiritual. Você sente que precisa se preparar. Não precisa que ninguém diga. Seu corpo inteiro já sabe. Sua alma está em alerta e o céu está esperando sua resposta. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Essas palavras têm peso, têm verdade, têm poder, porque não foram feitas para agradar, foram feitas para proteger, para fortalecer, para curar aquilo que ninguém viu, mas que você carrega desde muito tempo. Não ignore o que está sentindo agora, essa mistura de inquietação e esperança. Essa vontade de continuar ouvindo, mesmo sem saber exatamente o porquê, isso é espiritual. É o seu espírito reagindo à presença da verdade. E a verdade, mesmo dolorosa, liberta. Quantas vezes você já se sentiu presa a algo que não conseguia explicar? Como se houvesse uma força invisível impedindo sua paz. Isso pode ser mais real do que você imagina. E só orações específicas têm o poder de cortar essas correntes. Padre Pio conhecia essas palavras.
e deixou um rastro para que hoje você pudesse encontrá-las. E agora, mais do que nunca, você precisa entender. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Não é um gesto qualquer, é uma ativação espiritual. Quando você compartilha luz, a escuridão perde força. Quando você declara fé, os muros invisíveis começam a cair. E quando você acredita que Deus ainda está agindo, Ele age. Porque fé não é emoção, é decisão. E a sua decisão hoje pode mudar destinos. Quantas vezes você pediu um sinal? Quantas vezes disse, Deus, me mostra se ainda está comigo? Esse é o sinal. Essa é a resposta. Essa é a voz que ecoa na hora certa, porque Deus não falha, Ele só age no tempo dele. E o tempo dele para você é agora, não depois, não semana que vem, agora, porque quando tudo começar a ruir, só quem estiver de pé por dentro vai suportar. E não é por orgulho, é por misericórdia, porque quem clama com fé será ouvido. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare, eu fui tocada por essa verdade. Porque milagre não é só o impossível que acontece. Milagre também é a paz que volta, é o perdão que chega. É a alma que se levanta depois de anos caída. E você sabe que precisa disso. Você sente saudade de você mesma? De quando acreditava mais? De quando sorria com o coração limpo? De quando não carregava tantas culpas, tantas dores, tantos silêncios? Não é tarde para voltar. O caminho está diante de você. E quem te chama de volta é aquele que nunca te deixou. Você só precisa dar o passo. Um passo sincero, mesmo que pequeno, e tudo ao seu redor começará a mudar. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque é assim que Deus age, de maneira profunda, eterna, e sem fazer alarde. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. E se ela encontrou, não a deixe escapar. Não diga depois eu vejo. Depois pode ser tarde. Pode ser vazio. Pode ser silêncio. E você merece mais do que isso. Você merece resposta. Você merece recomeço. Você merece cura. E ela começa aqui. Padre Pio dizia que o sofrimento não é castigo, mas convite. Convite para um encontro mais profundo com o céu. E talvez tudo que você passou até agora tenha sido para esse momento. Para que você tivesse a coragem de olhar para dentro e dizer, eu preciso de ajuda, eu quero voltar, eu quero ser alcançada. E se você diz isso de coração, então o céu se move por você. E a proteção que você tanto pediu começa a te envolver agora. Você já parou para pensar por que certas dores nunca passam, mesmo depois de tantos anos? Por que existem feridas que, mesmo com o tempo, continuam latejando no fundo da alma? Isso acontece porque não são dores físicas, são espirituais. São marcas deixadas por promessas quebradas, por abandonos que você fingiu esquecer, por orações feitas com os olhos molhados e que, aparentemente, não tiveram resposta. Mas hoje, algo dentro de você começou a pulsar de novo. Não é emoção, é o espírito despertando. É o sinal de que chegou a hora de encarar o que sempre foi empurrado para debaixo do tapete da alma. Há dores que dormem em silêncio, mas há outras que gritam durante a noite, mesmo quando ninguém está ouvindo. Quantas vezes você se sentiu cercada, mesmo estando sozinha? Quantas vezes sentiu que algo estava errado, mas não soube explicar? O mundo chama isso de ansiedade, mas o céu chama isso de alerta. Padre Pio dizia que a alma sente o que o corpo tenta negar.
E se a sua alma está inquieta agora, é porque está sendo tocada por algo real, algo que vem do alto, algo que está tentando te salvar antes que o caos chegue de vez. Você precisa entender. A maioria das pessoas não vai escutar, não porque são más, mas porque estão dormindo. Acordar dói. Ver a verdade é como ter os olhos abertos no escuro. O brilho cega no início. E você está aqui, lutando contra a vontade de fechar os olhos de novo. Mas não feche. Não volte ao sono espiritual. Não se distraia com o barulho do mundo. Porque é no silêncio que Deus fala, é na dor que Ele cura, é no fundo do poço que Ele mostra que o chão nunca foi o seu limite, foi o ponto de partida para o sobrenatural. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa, porque tem coisas que não podem mais esperar, e a sua alma sabe disso. Ela está implorando por socorro, e esse socorro existe, mas só os que decidem buscá-lo o encontram. Você já sentiu que perdeu muito tempo da vida acreditando nas pessoas erradas? Já confiou demais, perdoou demais, suportou demais? E mesmo assim, parece que ninguém percebeu o quanto você estava cansada. Você se tornou forte por obrigação, não por escolha. E agora, mesmo com a alma cheia de cicatrizes, você continua de pé. Isso é fé. Fé silenciosa. Fé machucada, mas viva. E é essa fé que será recompensada. Porque Deus não ignora corações quebrados que continuam clamando. Mas atenção! O tempo está se encurtando, não no relógio da parede, mas no relógio do espírito. Você sente isso. Dias que parecem mais curtos, sensações de urgência, pressa sem motivo. Isso tudo é parte de algo maior, algo que Padre Pio viu e tentou avisar. Só que poucos escutaram. Agora não há mais desculpa. Você está ouvindo, está vendo, está sentindo, e a escolha é sua. Seguir fingindo que está tudo bem ou enfrentar a verdade com coragem e fé. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Porque há coisas que não se explicam. Só se sentem. Só se vivem. E você está vivendo agora algo que não cabe em palavras, mas que pode mudar tudo se você não desistir. Não é por acaso que você chegou até aqui. Não é por acaso que aguentou cada parágrafo até agora. Isso é prova de que seu espírito quer mais, quer a verdade, quer a libertação. E ela está próxima, mas antes da luz vem a escuridão, e você precisa estar preparada, porque quando os ventos começarem a soprar, só quem estiver enraizado não será arrancado. Você será? Ou será levada pela correnteza invisível que já começou a arrastar muitos? Padre Pio dizia que, nos dias sombrios, muitos vão querer a luz, mas poucos terão coragem de encará-la. Você está mostrando coragem. Está mostrando sede, e essa sede será saciada. Mas precisa continuar, precisa avançar, precisa romper com tudo aquilo que enfraquece sua alma. Isso inclui vícios, relações tóxicas, pensamentos de derrota. Nada disso é seu. Você foi feita para resistir, para crer, para ser canal de luz em meio às trevas. E se você crer, o céu se move. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. E se você sentiu isso, não volte atrás. Não deixe que a rotina te engula. Não deixe que o mundo te endureça. Você está viva por dentro. Isso é raro, isso é sagrado. Agora preste atenção. Não espere.
Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Faça isso como quem joga uma semente. Você não sabe quem vai colher. Pode ser alguém à beira do fim, pode ser você mesma daqui a alguns dias, porque o bem que se planta com fé sempre floresce, mesmo no deserto, mesmo quando tudo diz o contrário. Faça agora. Haja agora. A bênção que você precisa pode estar escondida nesse simples gesto de fé. Você já percebeu como as coincidências aumentaram? Como certas pessoas reaparecem? Como certos sonhos voltam? Isso não é acaso. Isso é o céu mexendo nas peças, te reposicionando, te despertando. E o que você vai fazer com isso? Ignorar? Dizer que não acredita? Fingir que é tudo coisa da sua cabeça? Ou vai entender que chegou a hora de mudar de verdade, de parar de tentar ser forte sozinha, de buscar a força onde ela realmente mora, em Deus? Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Porque se for sincera, essa oração vai te quebrar, vai te fazer chorar. Mas depois, vai te reconstruir com mais fé, com mais luz, com mais verdade. E agora, no final desse vídeo, você tem 2 escolhas: fechar a tela e continuar a vida como se nada tivesse acontecido, ou reconhecer que foi tocada por algo maior. Algo que não se explica, mas que transforma. A vida é feita desses momentos. Momentos em que tudo pode mudar. E este é um deles. Padre Pio já viu isso acontecer com outras almas. Ele sabia que a transformação começa quando a dor encontra a fé. E a fé encontra uma direção. E essa direção está diante de você agora. O livro digital de Padre Pio que pode transformar sua vida está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. E se encontrou. Então, agradeça. Porque o que virá não será fácil, mas você não estará sozinha. A promessa ainda está de pé. E estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Que essas palavras fiquem gravadas na sua alma como um selo, e que, quando o mundo escurecer, você seja uma das poucas a carregar a chama acesa, porque onde há fé, nenhuma escuridão é forte o suficiente para vencer. Agora vá, a decisão é sua, mas lembre-se, quem ouviu não pode mais dizer que não sabia. Amém.